A fome continua a ser um desafio no Brasil, afetando milhões de pessoas. Um estudo recente realizado por 5 agências da ONU revelou que cerca de 8,4 milhões de brasileiros passaram fome entre 2021 e 2023. Essa situação é parte de um quadro mais amplo de insegurança alimentar que impacta mais de 39 milhões de pessoas no país. Para conversar sobre esse assunto tão delicado, nós convidamos o padre Marcelo Marostica, que é vice-diretor da Caritas Arquidiocesana de São Paulo. Ele está conectado aqui com a gente. Padre, bom dia, bem-vindo. Oi, Wilker, bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Padre, desses 39 milhões que eu mencionei, né, mais de 14 milhões enfrentam insegurança alimentar no nível severo, né? Quais são os principais fatores que continuam contribuindo para esse cenário aqui no nosso país? Então, acho que é importante perceber que desde os anos de 1990, a Igreja no Brasil e também a sociedade civil começou a lançar muitas campanhas de combate à fome e à miséria, né? E acho que um dos fatores principais é a questão realmente da política econômica que nós temos. Betinho, nos anos 90, dizia que a alma da fome é a questão política. Então, nós temos realmente um projeto político, um projeto econômico, né, mundial, que não prioriza a vida, mas prioriza o lucro. E isso o Papa Francisco vem falando muitas vezes. Então, nós podemos dizer que uma das grandes causas realmente da fome é a falta de políticas públicas que pensam na distribuição dos bens produzidos, que combatam as desigualdades sociais. A gente vê diversas ações, né? O nosso país, por exemplo, tem algumas políticas assistenciais que fomentam, né? Que de alguma maneira incentivam ali, de alguma forma, a transferência de renda justamente para tentar tirar as pessoas dessa situação de fome. Por que mesmo assim a gente continua tendo gente que não consegue se alimentar da forma devida? Então, acho que assim, é importante realmente essas políticas, esses programas, mas nós temos que pensar na fome não apenas numa questão assistencial. Não basta apenas distribuir renda, você tem que gerar trabalho e renda, né, para que a pessoa possa viver um processo de sair da assistência para a promoção e para uma realidade de transformação. Na Caritas, nós olhamos, por exemplo, a caridade nesses 3 níveis. Então, muitas vezes, nós atuamos apenas no nível assistencial. Damos acesso ao alimento, distribuímos cestas ou transferimos renda para que a pessoa possa comprar esse alimento. É importante, sim, mas não basta isso. É preciso pensar em programas, né, que possam promover a pessoa, que tenha um trabalho digno, que tenha um salário digno, que ela possa se manter, né? E pensar nas políticas públicas que sejam transformadoras. Então, é passar da assistência para políticas públicas concretas, né? Não apenas distribuir renda, mas gerar trabalho, salários dignos, condições dignas para que a pessoa possa construir a sua vida e manter a sua dignidade. Essas políticas, né, de transferência de renda, esses programas como o Bolsa Família, por exemplo, acho que é o mais fácil da gente entender aqui, eles devem ser transitórios, né, em algum momento específico para ajudar aquela pessoa, mas que depois ela possa caminhar de alguma maneira com as próprias pernas. E, bom, a gente teve recentemente a pandemia da Covid-19. De que forma essa crise impactou o número de pessoas enfrentando a fome aqui no nosso país? Eu acho que foi o pior momento que nós vivemos, né? Porque a realidade de fome no Brasil sempre esteve presente. A questão da pandemia, e muitos estudos revelam que a pobreza aumentou de maneira muito grande, as pessoas perderam seus empregos, né? Por exemplo, na Caritas, nós temos vários projetos e a busca de cestas básicas eram muito grandes, né? As pessoas buscavam desesperadamente as cestas básicas. Recebíamos todos os dias de refugiados, de imigrantes que atendemos, fotografias de geladeiras vazias, panelas vazias, armários vazios. Então, a pandemia lançou, né, assim, a sociedade brasileira ao nível de pobreza muito grande. Pois é, você poderia explicar para a gente a diferença entre a insegurança alimentar e a fome? O que significa a gente dizer que uma pessoa vive em insegurança alimentar?
Então, quando falamos de insegurança alimentar, nós estamos falando de uma relação sobre o acesso a alimentos e a quantidade destes alimentos. Então, por exemplo, a insegurança alimentar leve é quando a pessoa tem acesso a alimentos, só que existe uma queda na qualidade nutricional. Então, por exemplo, né, hoje as pessoas se alimentam muito mal, né? Esses fast food, esses lanches, alimentos rápidos. Então, a pessoa tem comida, mas uma qualidade nutricional muito baixa. É o que a gente chama de insegurança alimentar leve. A insegurança alimentar moderada, quando existe restrição na quantidade de alimentos. A pessoa tem alimento, mas uma quantidade muito pouca, insuficiente para as suas necessidades. E aí, quando a gente entra na questão da fome, a gente já está falando da insegurança alimentar grave, né? Onde realmente a pessoa fica naquela perspectiva: quando será a minha próxima refeição? Né? Ou seja, é a falta de alimento para todos. Então, a fome está ligada a essa insegurança alimentar grave, que a pessoa não tem a perspectiva de quando vai se alimentar, quando será a sua próxima alimentação. Certo. Vamos falar sobre as consequências disso no longo prazo. De que forma a fome pode prejudicar as famílias e prejudicar também um país como o nosso? Então, acho que são várias situações, né? A gente pode pensar desestrutura das famílias, mau rendimento de crianças nas escolas, doenças físicas e psíquicas, né? Você vai gerando todo um entorno diante das pessoas, onde as pessoas não conseguem realmente colocar suas potências, né? Trabalhar bem, porque aí você começa a afetar toda uma estrutura social, né? A pessoa acaba perdendo, né, a sua dignidade. Então, são várias as situações, né? E aí a gente pensa, por exemplo, nessa perda, né? Muitas pessoas acabam indo para situações de rua, muitas vezes, porque não tem o emprego, não tem a renda, né? Então, é uma questão que afeta o ser humano em todas as suas dimensões, em todo exercício da sua capacidade psíquica, emocional, afetiva, social. E é algo que vai também diretamente na dignidade da pessoa, né? A pessoa que não consegue se alimentar, não consegue alimentar sua família. Eu acho que chega nesse ponto, assim, é algo que a gente não pode aceitar, não pode naturalizar de forma alguma. Estamos falando aqui de 8 milhões de brasileiros, pessoas assim como nós aqui, que não têm alimento, não tem a possibilidade de se alimentar e alimentar suas crianças, ou seus pais idosos, ou as suas famílias. Então a gente precisa sim pensar em soluções e cobrar soluções também de quem está lá ocupando os cargos públicos. Obrigado, padre, parabéns pelo trabalho, até uma próxima. Eu que agradeço, Wilker. Até uma próxima. Tchau, tchau.